Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação e lá, 14 anos atrás, logo após me formar, eu comecei a entrar no mundo da terapia manual, de começar a entender o paciente num processo integral. Só que mesmo assim, havia algumas dificuldades que era o paciente chegar falando que emoções causavam o sintoma dele. E até aquele momento a gente não aprendeu nada na faculdade sobre isso. E isso me fez buscar um pouco mais experiências com metodologias e técnicas que abordassem um pouco a emoção com o sintoma físico. E depois desses 14 anos e vários cursos, várias formações trazendo esse conhecimento de origem emocional de sintomas, aí a gente começou a empregar essas informações para transmitir também para outros profissionais da área da saúde, terapeutas, que querem compreender um pouco mais a fundo essa inter-relação, né, do sintoma com a emoção que possa ser a causa desse sintoma, para então podermos trazer uma resposta muito mais rápida e eficiente. Então, 2017 a 2020 houve o Congresso Internacional das Leis Biológicas para transmitir e difundir um pouco mais esse conhecimento, e desde 2017 também o curso Origens, para que eu possa, então, disponibilizar também esses conhecimentos que eu vim adquirindo nesses 14 anos de prática. E você, Aline, conta aí para o pessoal, qual que é um pouco da tua trajetória? Pois é, eu também sou Aline do Prate, sou fisioterapeuta de formação também. Desde que eu me formei, eu trabalho no pronto-socorro de trauma, né, referência aqui em Minas Gerais, que é o Hospital João 23, e mais especificamente na área de neurotrauma. Né? Então, pego muitos pacientes com TCE, pacientes com trauma raquimedular, TCE, trauma crânioencefálico. Né? E os diversos traumas, mas há 10 anos da minha formação foi em neurotrauma. E nesse tempo que eu estava trabalhando no hospital, trabalhando com paciente com trauma raquimedular, eu comecei a desenvolver uma técnica que é para tratar dor de pacientes, dor neuropática dos pacientes com trauma raquimedular. E aí eu fiz um mestrado para validar essa técnica, né, que eu estava desenvolvendo, ainda estou desenvolvendo ela. E aí no meio disso eu precisei estudar mais sobre toque sutil. E aí, a partir de precisar de estudar mais toque sutil, eu conheci a microfisioterapia, prática neurosensorial, já tinha formação em acupuntura. E, depois de ter esse tudo de formação, eu conheci as leis biológicas, né, que foi em 2020, né? E o que mais me chamou a atenção foi quando você, na aula, né, que a gente fez presencial aqui em Belo Horizonte, você mostrou uma tomografia, eu falei, não acredito que eu vendo tomografia 10 anos, sei lá quantos anos da minha vida e não via esses focos. E aí eu saí dessa aula e comecei a olhar diferente para as tomografias e procurar, só que assim, no contexto que eu trabalho, eu não entro, como eu sou fisioterapeuta, eu não entro na questão emocional do paciente de trauma. Mas no meu consultório eu comecei a ter a minha linha, minha coluna vertebral de raciocínio são a origem emocional dos sintomas, né? Conhecendo aí, baseado nas leis de Hammer e vários outros autores. E aqui estou eu, né? Sempre estudando e tentando aprender mais e mais, principalmente sobre os focos de Hammer, que foi o que me chamou mais atenção. E alguma coisa assim, você falou que 2020 a gente fez o curso presencial em Belo Horizonte e você participou. E você veio para buscar esse conhecimento do emocional ou você nem sabia o que você ia buscar no curso? Não, como é que tu eu não fez? sabia muito. O que te trouxe? O que me trouxe foi a Dani. Ela me passou um resumo dela e tinha um tal de origem lá emocional que eu falava, cara, isso tudo faz sentido com o que eu tô lendo. Toda hora que eu encontro alguma coisa na micro ou na acupuntura do paciente, eu li aquele negócio de origem emocional, ficava, caramba, que raio que é isso, né? E aí ela falou assim, Aline, você tem que fazer a formação com o Ivan Bonaldo, né? Na época ela tinha mais contato com você, são várias formações, mas ela tinha falado, você tem que conhecer a origem emocional dos sintomas mais a fundo. Eu falei, então vou entrar nesse trem aí. É aí que, para mim, simplesmente abriu a cabeça, né? Completamente abriu a cabeça, porque hoje eu tenho mais segurança. Por exemplo, quando o paciente está no consultório, ele às vezes vai fazer, eu vejo que ele está saindo, por exemplo, de uma fase ativa, determinado sintoma, de determinada tecido,
né? A gente fica com mais segurança porque ele manda uma mensagem assim no dia seguinte, 2 dias depois, fala, nossa, eu tive uma crise de pânico, ou, eu fiz uma crise de asma, mas bem mais leve, e a gente já pode, antes do paciente sair do consultório, a gente já alerta os possíveis sintomas que ele possa vir a ter, então me deu muito mais segurança, e aí eu não achava que pelo paciente estar tendo sintoma que ele está indo ruim. Não, o sintoma é uma forma que o corpo tem de se entrar num novo equilíbrio, né? Então, isso para mim foi fantástico, essa segurança que me deu. Perfeito. E aí, hoje nós vamos falar sobre o sintoma e o cérebro, né? Essa ligação entre esse sintoma e o cérebro. E para a gente entender inicialmente isso, a gente precisa entender o cara que começou a analisar um pouco isso, né? Isso. Que é o Dr. Hammer. Então, o Dr. Hammer, que fundamentou as leis biológicas, ele começou a perceber que quando um paciente vive um trauma emocional, né, um choque, que ele chamou de DHS, né? Então, esse choque emocional, esse conflito, ele automaticamente, quando ele é vivido, ele traz uma emoção. E essa emoção ou percepção que o paciente vivencia daquele conflito, ela vai gerar uma alteração automaticamente no cérebro e no órgão. O cérebro seria um centro de comando. É como se fosse um centro que controla cada tecido do corpo. A gente já sabe, dentro da neurociência, né, Aline, que existe regiões do cérebro que controlam determinados tecidos, como, por exemplo, uma região motora, uma região sensorial, que ela manda estímulos para alguns tecidos. E o mais interessante, porque o meu mestrado foi em neurociências, né, na UFMG aqui, então eu tinha a ideia de área motora primária, né, no giro pré-central, giro pós-central, área motora secundária, área sensitiva primária, enfim, essas áreas que a gente tem. Mas o dia que eu descobri que cada pedacinho, a gente tem vamos falar assim, uma somatotopia das partes do nosso corpo no cérebro, e isso eu não vi no meu mestrado, né, na minha formação em neurociências, e que quando eu via que a percepção do indivíduo em frente àquele conflito acendia um foco lá, eu fiquei, caramba, como assim? Né? Então, aí eu achei maravilhoso. Eu falei, gente, a gente precisa de entender isso melhor, precisa de enxergar isso melhor. Né? Então, e aí te deu uma pulguinha atrás da orelha. Uma não, 400 pulgas. Muita pulga atrás da orelha. A questão é que eu trabalho num pronto-socorro de trauma, e aí o que eu fui vendo, né? A gente foi trocando bastante figurinha, né, Ivan? No grupo também, eu ia mandando algumas fotos, e eu via que dependendo do local físico onde o paciente tinha o trauma, aparecia um foco de Hammer. Então eu não sei quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Se ele já tinha um conflito emocional naquela região e aí traumatizou aquela região no acidente de moto, na queda, enfim, o que foi, ou se foi de fato de fora para dentro, né? Aquela trauma que ele teve, aquela lesão direta do órgão, acendeu lá. Então, isso eu não tenho como saber. Então, o que a Aline está querendo dizer? Né? Que eu vou trazer até um mapinha aqui, ó, para vocês verem. Que existe uma região do cérebro relacionado ao controle de cada órgão ou tecido do corpo. Por exemplo, aqui nessa região lateral esquerda do cérebro, provavelmente aqui está invertido, né, o Instagram, mas nessa região está o foco da laringe. Então, quando o paciente ele tem uma alteração na laringe, ao mesmo tempo tem uma região do cérebro que está em alteração simultaneamente. Tá? Não é uma alteração, talvez, que você vai encontrar uma grande alteração, um edema enorme, uma grande disfunção. E tudo isso vai depender da intensidade que o paciente percebeu aquele conflito. Quanto mais tempo durou, quanto maior foi aquele conflito que o paciente viveu. Maior vai ser a alteração no órgão e na região do cérebro. Segundo o Hammer, se eu tiver vamos supor, um marimbondo entra dentro da minha roupa, e aí eu vou ficar morrendo de medo, aquilo ali, ele vai sim gerar um conflito em mim. Só que a massa do conflito é muito pequena. Então vai gerar um conflito que eu não quero ter o contato com aquele marimbondo, eu tô com medo dele me invadir, me picar, enfim. Aí que tá a questão, a percepção que direciona a área do cérebro, né?
que vai ser afetada. Então, assim, a massa do conflito dessa situação, depois que o marimbolo saiu, por exemplo, eu sou uma pessoa há mais de 25 anos, onde meu cérebro já está maduro, eu já estou bem familiarizada, a gente espera que as pessoas acima de 25 anos já sejam mais maduras, né? Mas nem sempre isso pode acontecer. Mas pela neurociência, até 25 anos, a gente está amadurecendo ainda o nosso cérebro. Então, esse conflito vai ser pequeno, eu vou gerar e a massa vai ser pequena. Diferente, por exemplo, eu posso contar um caso aqui nossa senhora, eu trabalho na emergência, porta de entrada lá do pronto-socorro, né? Eu trabalho agora, atualmente, eu estou trabalhando na UTI e na emergência. Então, eu não participei desse caso, mas eu ouvi contando desse caso que teve um paciente que foi tentativa de autoextermínio, pulou de 10º andar, sei lá quantos andares, chegou lá no hospital. A gente fala que ele chega em onda, né? Porque ele já chegou e precisando ir correndo para o bloco cirúrgico. Ele foi para o bloco, só que esse paciente não sobreviveu. E aí, o médico, que estava, não sei quem, foi dar a notícia para a família. Só que sem nenhum tato. Então, o médico chegou e falou assim, olha, o osso estava para cá, a cabeça estava assim, o olho estava assado. E o pessoal que estava acompanhando a família só foi vendo o pai ficando assim. Ou seja, naquele momento está acontecendo, provavelmente, um conflito muito grande. Só que aí a gente fala assim, então esse cara ele vai sentir a perda do filho. Né? A gente espera. E não, tudo vai depender da sensação visceral que a pessoa teve ao receber aquela notícia ali. Né? Então, se ele sentiu que, por exemplo, eu perdi meu filho, talvez a gente fragilize mais a parte de testículo nele, né? Não, meu filho, ele era um território para mim, ele fazia parte de mim, ele era muito importante, então eu fragilizo mais as áreas envolvendo ali esse corte que você mostrou do ectoderma, né? Então, assim, tudo depende da percepção do indivíduo. Ou da impotência, né? Eu me senti incapaz de poder ter feito algo para evitar que ele pulasse ali daquela altura. E aí não é o fato de eu estar tendo a notícia, como o pai está percebendo aquela notícia de forma visceral e não conscientemente. Aí não vem, é o visceral dele. E uma coisa interessante que a Aline colocou antes é que nós temos esses focos, né? Nós temos essas alterações, e essas alterações vão acontecer a partir do momento que ocorre, então, um trauma, um conflito emocional. Então, vai haver círculos concêntricos no local onde está a alteração numa fase ativa de estresse, e vai ter um edema numa fase pós-estresse, quando o paciente sai daquele conflito. Então, são momentos diferentes que vai estar ali na tomografia, colorações diferentes do tecido, né, Aline? Isso. Né? E só que, o que a Aline observou também? Que quando o paciente chegava com um trauma físico, ou seja, bateu a cabeça, ou bateu o tronco, ou raspou uma parte do corpo por um acidente, a região de conflito relacionada àquele local onde é que sofreu a lesão também tinha um foco de Hammer ativado. Então, vamos dizer que raspou a costela. Aquela região da costela estava com esse foco ativado. Ou eu tive só que a dúvida baço. Ou baço. Pode falar. A dúvida está no fato assim, de se o paciente já vinha com uma fragilidade emocional naquela região, que hoje a gente encontra facilmente pacientes, por exemplo, assim, eu tenho uma frustração de não saber que direção tomar, e isso fragiliza o tornozelo. E aí ele tem um entorse de tornozelo logo em seguida. Quando ele vivencia algum tempo com aquela frustração. Ou o paciente está com um problema relacionado ao ombro, onde eu quero trazer para próximo de mim alguém que eu não posso, e aí ele tem uma luxação de ombro em um determinado momento. Depois que ele passou por um bocado de tempo ali, digamos assim, daquele estresse. Então, na verdade, a emoção ela pode ser uma fragilidade que pode dar propensão a um local de um acidente físico. E já aconteceu também histórias, por exemplo, com meus pacientes, Aline, que o local onde é que eles sofreram fraturas no acidente de carro
tinha a ver com local de fragilidade emocional prévia. Pois é, tá vendo? A gente não tem Então, nós... como dizer. Uhum. Mas sabemos que o mesmo local de alteração no cérebro tem uma fragilidade. Sim. E é isso que pode ser detectado. Exatamente. Você mostrou essa imagem aí, Ivan? Uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, que às vezes não tem noção como que é a nossa visão da imagem tomográfica. Então, por exemplo, ele mostrou essa imagem aí, né? Que é uma bolota assim e tal. Imaginem que isso é o crânio. Então, tem a parte da frente do crânio, né? Que é mais ali, mostra ali mais para frente. Então, é aqui. E tem a parte de trás, que é mais ali na parte occipital. Isso mesmo. Os cortes tomográficos, eles são assim, ó. Tum, 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 tum. Vamos falar assim, os que eu analiso são assim, dessa forma, axial. Eles são assim, ó, vai fatiando a cabeça da pessoa, né? E aí, o que que acontece? Eu pego um corte aqui e vejo esse corte de cima. Então, é essa visão que eu tô tendo. Esse corte que o Ivan tá mostrando é aqui mais ou menos na altura do temporal, né? Na altura do lobo temporal. Então, eu peguei esse corte que está aqui e eu vou ver ele aqui por cima, ó. Aqui por cima. E aí a gente vai olhar ele, certo? Então, a gente tem que ter essa noção tridimensional da tomografia para a gente poder entender se está na frente, está atrás. Porque o que eu tenho acompanhado? Outro detalhe também. Eu não sou radiologista, né? Eu não sou fisioterapeuta, mais uma vez falando, e eu aprendi a olhar exame de tomografia com o exame impresso. O que isso muda? Porque o que acontece? Quando a gente faz a tomografia, ela é computadorizada, ela vai lá para o computador junta e faz como se fosse um filminho em 3 dimensões do crânio, né? Eu posso ir para cima, para baixo, para cima e para baixo. Quando o radiologista ele escolhe algumas imagens, né? Ele faz o janelamento daquelas imagens e imprime para mim. Então, eu não tenho noção se eu vou mais para cima, mais para baixo, eu não escolho as imagens ali. Então, eu aprendi a olhar o foco com o que ele vem para mim, né? E o que acontece? O foco, quando ele aparece, ele é como se fosse uma bolota em três dimensões dentro do cérebro. Então, às vezes, a bolota está aqui, mas o corte da tomografia passou bem aqui em cima, depois passou bem aqui embaixo e não pegou o foco de Raman. Então, às vezes, algumas pessoas me mandam assim, Aline, vê essa tomografia aqui, vê se é alguma coisa. Vai depender, como eu olho a imagem impressa, vai depender se o corte da tomografia pegou bem o meu foco. Certo? E às vezes ele vai pegar essa parte de cima do foco aqui, aí ele vai estar pequenininho, mas não quer dizer que ele não tem a parte de baixo dele aqui que é maior. Vocês me compreendem assim? Eu acho que os meus comentários pararam ou o povo não está falando nada. Tá, conta aí, pessoal, vocês conseguiram compreender ou não? Tá dando para entender essa relação? Diz aí se estão conseguindo entender, seguindo o que a Aline está colocando. Isso. A Aline trabalha no hospital, então no hospital de traumatologia, essas tomografias, elas são já solicitadas pelos médicos. Né? Isso, então ela já chega facilita esse processo. Exatamente, ela já chega impressa, então eu não tenho acesso à parte do computador, eu não tenho acesso a isso. Uma outra coisa também, o que é importante a gente saber do foco de Raman? Porque muitas das vezes uma cefaleia, ela pode aparecer por conta de uma fase de resolução de um foco que está principalmente em área mais ectoderma, né, que é mais cortical, que é próximo à meninge dura mater, que ela é totalmente nervada. Então, na hora que a pessoa entra em resolução, ou ela está em balança, ela entra na fase ativa, depois ela entra em resolução, volta para fazer ativa, resolução. Na resolução, cria aquele edema, né? Que a gente sabe que é da fase de PCL, né? O foco também entra em PCL. E aí, quando a gente vai olhar ele na tomografia, ele fica mais escuro, porque a água, ela tem um tom de cinza mais escuro na tomografia. Então, como vai inchar, dói naquela região, né? Então, às vezes, uma cefaleia, ela não é por conta de um conflito emocional, e sim uma resolução de um conflito daquele foco de Raman ali. Que comprimiu a meninge e acabou gerando aquele sintoma. Exatamente. Então, a Maria perguntou se no consultório vocês pedem tomografia. Se o paciente ele fez uma tomografia, seria o ideal, né? Seria mais fácil, que daí a gente pode analisar todos esses contextos. Mas geralmente o paciente não
o médico não pediu uma tomografia quando não há uma alteração cerebral e eles não vão ver como importante ver uma alteração cerebral, né? E assim, o que acontece? Às vezes eu pergunto para o paciente se ele tem algum exame de imagem da cabeça, mas eu consigo ver mais os focos de Hammer pela tomografia, não pela ressonância. Acho a ressonância mais difícil de enxergar. Não sei se é porque eu vejo tomografia todo dia, então meu olhar é mais treinado para enxergar o foco de Hammer na tomografia. Mas às vezes o paciente ele chega e fala assim, sim, em 2014 eu fiz uma TC de crânio. Eu falei, pode mandar, manda ver, pode trazer. Por quê? Porque às vezes em 2014 eu vou ver se aquele conflito já existia em 2014. Né? Então, isso que eu uso no meu... A gente, fisioterapeuta, não pode pedir tomografia, mas às vezes já tive pacientes que falou, não, Aline, eu quero fazer. Eu falei, tem essa possibilidade de o corte não pegar, mas se você quer fazer, por mim, tudo bem. Né? Então, aí o que acontece? Como eu trabalhava no neurotrauma, os meus pacientes tinham o crânio muito, muito ruim. Né? Cheio de sangue, então vamos falar assim, uma imagem que suja demais. Então eu precisei de ir para o setor de cirurgia do trauma, onde que os pacientes chegavam assim, na cena ele perdeu consciência. Então, como ele tem relato de perda de consciência, tem que fazer uma tomografia. Em geral, não tem nada de ter trauma crânioencefálico, de hemorragia. Então, fica uma TC mais limpa para eu poder enxergar um possível foco de Hammer ali. Né? Perfeito. Eu não tô vendo os comentários, Vivão, então você vai olhando aí. Tá, eu tô olhando, pode deixar. E aí, quando a gente tem essa disponibilidade de ter ali, né, a tomografia, é possível olhar, mas nem sempre existe a tomografia. E aí há outras formas de a gente olhar os conflitos do paciente, né, que é através do diálogo, conversando com o paciente para entender qual é o sintoma, que dentro do curso Origens a gente promoveu as lupas da origem, né, que é uma metodologia para seguir o passo a passo de avaliação, para entender como que a gente faz fazer as perguntas para chegar até qual é a técnica que a gente vai usar para ressignificar o conflito e também algumas abordagens que às vezes a gente pode fazer e facilitar a sequência. Mas, Aline, também tem a acupuntura que pode olhar, né? Os meridianos, tem a microfisioterapia, tem a radiestesia, que a Dani vai falar na quarta-feira de como verificar também. Então, não são técnicas que eu ensino no curso Origens, explicar claro, né? Eu não ensino acupuntura, eu não ensino microfisioterapia, eu não ensino radiestesia, mas são técnicas que podem agregar o resultado quando a gente trabalha com a origem emocional. Isso. Eu sempre gosto de falar que a origem emocional, ela é a linha mestra, né? Ela é a coluna vertebral. E todas essas técnicas, eu não sei uma técnica que não converse com a origem emocional dos sintomas. Então, assim, a acupuntura para mim funciona como uma ferramenta para tratar o que eu analisei pela origem emocional, a micro, o que eu analisei pela origem emocional, a prática neurosensorial também, enfim, são diversas ferramentas que me auxiliam. E essa questão da lupa da origem, ela é uma metodologia interessante, porque assim, a gente quando descobre a parte da origem emocional, a gente quer nossa senhora, quer abrir todas as gavetinhas do paciente. Se ele falou que ele tem uma unha encravada, eu quero perguntar sobre a unha encravada, sendo que, na verdade, a questão dele está em uma alergia no olho, sabe? Então, assim, pode ser que tenha a ver? Pode ser, mas muito difícil de não ser. Então, a gente direciona, né, a nossa linha de raciocínio e a gente constrói um contínuo para o paciente, para a gente não dispersar, senão nós vamos ficar 3 horas com um atendimento, né? E aí não é legal. Então, essa metodologia é bem interessante também. Aline, tem uma pergunta. Se você já teve a oportunidade de discutir com algum neurologista se eles têm outra interpretação para os focos de Hammer? Já. Isso eu sei, né? Já. Bom, o que eu faço? Em geral, eu pego alguns residentes, né, que estão chegando da neurocirurgia e peço eles para olharem. Eles estão lá toda. Aí eles olham e falam assim, não, isso aqui é sombra. Não, isso aqui não, é do tecido cerebral. Aí teve uma neurocirurgiã, eu nem sei se ela tá aí. Nem sei se ela tá aí na live. E que a gente começou a conversar, ela falou assim, Aline, eu quero entender melhor sobre isso que você tá fazendo aí. Aí eu fui mostrando a tomografia, falei, olha, o que você acha disso aqui? Ela falou a mesma coisa. Não, para mim não é nada
nada neurocirúrgico, vamos falar assim, né? Uhum. Eu falei, pois é, mas aqui... Aí eu mostrei para ela a imagem tomográfica e o mapa. E o conflito da pessoa. Então ela ficou, ó... Então, assim, tem alguns que são mais abertos, né? Tem outros que não. Só que para mim faz tanto sentido, mas tanto sentido, tanto que ela vai lá no meu consultório também, né? Eu falei com ela, falei, vai lá no consultório para você conhecer como que eu trabalho. Nem se você quiser levar uma TC sua também, pode levar. Pode levar uma TC sua também. Mas tem uns que são abertos, tem outros que não. Atendo médicos de outras clínicas também, né? Não só da neurologia, neurocirurgia. Tem uns que são abertos, tem uns que não. Né? Já atendi, por exemplo, psiquiatra que não se abriu para essa terapia. E paciência, né? Não, é assim. Cada um tem sua trajetória, né? Cada um tem Cada sua um tem seu trajetória. caminho para trabalhar. Exatamente. E vamos falar um pouquinho do que você trouxe? Dos exemplos que você trouxe? Vamos lá? O pessoal acho que vai estar curioso para saber um pouquinho como que é o foco ali e como que eles podem analisar esse foco. Isso, vamos sim. Aí o Ivan vai virar a imagem dele aí para poder mostrar no computador e eu vou acompanhar aqui no meu também. Então, olha só que interessante. Ali a gente tem uma peça anatômica, né? Se você quiser dar um zoomzinho aí. Isso. A gente tem a peça anatômica, gente. Então, lembra que eu falei com vocês que o corte, ele é como passou uma serra aqui, ó. Vup, e eu tô vendo de cima. Eu peguei e tô vendo de cima aquele corte. Então, essa é a peça anatômica. Vocês observem aí que tem o ventrículo, né? Dentro do ventrículo a gente tem o plexo coroide, que é essa estrutura dentro do ventrículo aí que produz o líquor. Observem que vocês têm no tecido anatômico, tem substância branca, vocês estão vendo que é mais branquinho mesmo? Isso, exatamente. No meio aí que o Ivan está passando, tem umas regiões que são mais escuras. Essas regiões que estão mais escuras... Não, na substância branca, Ivan. Aí, são os núcleos da... Isso, são os núcleos da base, ou de encéfalo. Tá vendo que são substância cinzenta, é mais cinzinha mesmo? Então, essa é a peça anatômica. Na parte de cima dela é essa região frontal, isso, e na parte de baixo, ali o lobo occipital aparecendo ali. Isso, exatamente. E aí, quando a gente vai para a tomografia, olha lá, o mesmo corte na tomografia, olha que interessante. Opa! Só que o que acontece na tomografia? A substância branca fica mais escura, isso, e a substância cinzenta fica mais clara. Não vou entrar numa questão aqui o porquê disso, mas é só para vocês entenderem que na tomografia é invertido. O líquor, ele vai ficar mais escuro, certo? E aí, beleza, aí o povo olha e fala assim, nó, meus residentes, né, quando eles chegam ou quando eles estão treinando, eles falam, não enxergo nada. E eu dou aula de neuroimagem lá na residência, né, para todas as profissões lá no pronto-socorro. Então, é treino de olho mesmo. E aí, o que acontece? Nesse caso, é um caso de uma paciente mulher, 82 anos, vítima de queda da própria altura, no dia 11/6. Não vou colocar o ano aqui, não. E aí, essa TC dela foi feita no mesmo dia, porque teve o relato de perda de consciência quando ela caiu. E aí, o caso dela, ela é uma fratura transtrocantérica cominutiva com desvio do fêmur direito dela. Aí, Ivan, passa para a imagem. Aí, onde é que fica isso aí? Onde fica isso daí para o pessoal saber? O pessoal que não sabe, né, que é o trocânter aí. Então, ela fraturou o fêmur dela. Tem a cabeça do fêmur dela à direita. E aí, o tipo de fratura dela foi aquelas fraturas de pedacinho, sabe? Que vai esmigalhando. E desviou. Esse que foi o tipo de fratura dessa senhora. Certo? Entendi. Aí, mostra a imagem do lado. O que acontece? Quando a gente pega lá o mapa do foco de Hammer, foca lá no mesoderma novo. Dá um zoom maior para a pessoa. Isso. Olha lá, gente. Tá vendo ali que é o mesmo corte que a gente está vendo? Pode estar um pouquinho mais acima, porque o ventrículo está um pouquinho menor. Não sei se vocês estão vendo. Olha lá, o ventrículo está... Quer dizer que o corte está um pouquinho mais para cima, mas ainda eu tenho substância branca e eu tenho substância cinzenta em volta. Exatamente. Isso aí. E aí, nesse mapa, que não vem também, é o caso de a gente ficar colocando, tem uma região ali que está escrito... Deixa eu ver.
bacia quadril. Exatamente, bacia quadril. Volta lá para a tomografia, Ivan. Nessa tomografia aí, a gente tem que só tomar cuidado, porque vocês estão vendo esse Rzinho que está aí, ó? Mostra lá. Ele é R de right, de direita. Então, quer dizer que a gente está olhando a tomografia, mas a parte da direita fica à minha esquerda. Então, quando a gente pensar, nós temos que, ó, trocar, porque o radiologista ainda não inverteu, não. Tá? Então, a gente sempre tem que olhar essa questão do Rzinho. E aí, passa mais um no slide para a gente ver o tal do foco de Hammer. Oh, ele apareceu. Não sei se vocês vão enxergar aí na live, né? Mas a gente consegue ver que esse foco de Hammer ele tem um halo branco em volta. Esse halo branco, mais branquinho, bem delimitado, mostra que esse foco está em fase ativa. E aí a gente pensa assim, pô, fase ativa de mesoderma novo, em osso, o que acontece? Não tem uma necrose de célula? E aí, eu vou necrosando, eu estou em fase ativa nesse tecido, eu vou necrosando, até aquele osso começar a ficar com osteoporose, certo? De tanto que ele vai necrosando, estou em fase ativa. E qual que é o conflito, provavelmente, que essa senhora poderia estar vivendo? De ter que dar suporte, de ter que aguentar um tranco. No caso dela, essa senhora, eu pude conversar muito pouco, porque ela falou comigo que ela tinha um problema muito sério com o marido dela, que ela tinha que aguentar as pontas com o marido dela, né, que o marido dela não fazia nada e ela tinha que fazer tudo em casa, né? Então ela tinha esse conflito de que tá tendo que fazer, mas ela não queria estar ali fazendo, ela queria estar vivendo outra coisa, né? Então aparece bem com um conflito de mesoderma novo com esse foco. E o mais interessante, gente, quer falar alguma coisa, Ivan? Quero. Pode, então fala. Só para mostrar para o pessoal, ó, aqui agora ficou mais fácil de ver ali com os risquinhos que a Aline fez. Mas olha agora antes. Agora dá para ver como estava antes? Antes talvez vocês não conseguiam perceber, né? Porque não tinham às vezes esse olhar, né? Você treinado aquele olhar. Mas olha ali, tem o risquinho. Olha agora como é que era antes. Não aparece aquele halo ali, ó, como se fosse uma bolinha ali. Não está aparecendo mais fácil? Conta aí pra gente se está aparecendo um pouco mais fácil agora. Pois é, para mim, minha filha, no dia que eu vi isso, eu nunca ia valorizar isso depois que eu descobri esses estudos do Hammer, né? Então, esse foco, eu não sei o tamanho dele. Na verdade, a gente tem que... Aqui, eu peguei um corte só. Se eu tivesse no vídeo, daria para eu ver o tamanho, a dimensão, né? A proporção desse foco. Mas uma coisa que a gente pode observar é que esse foco, ele pega também um pouquinho de córtex. Olhe bem ele, gente. Ele está pegando bem na parte da substância cinzenta. Isso. Ele pega, então, substância branca e substância cinzenta. E aí eu fui olhar a história pregressa, da patologia pregressa dessa senhora, e ela tinha hipertensão, diabetes e bloqueio de ramo. Ou seja, ela tinha uma alteração na condução elétrica do coração. E aí a gente pensou, opa! Pensou em coração, pensamos em condução elétrica, vamos para a ectoderma, já que a gente está com um foco próximo ali, né? E aí a gente vai lá, aí nesse caso dessa imagem, a gente tem que olhar do outro lado, né? Porque a gente tem que olhar no lado de... Isso. No caso ali, no lado esquerdo. Exatamente. E ali, então, essa paciente poderia estar vivendo algum conflito territorial também. Só que, gente, eu não fiz a análise dessa paciente. A única coisa que eu sei é que a fratura que ela teve no fêmur dela direito tem um foco lá também na tomografia. Então é só isso que eu posso dizer. E ela foi me contando algumas coisas e eu não posso entrar ali porque não é minha função, né? Mas se ela tivesse, por exemplo, no consultório, a gente poderia pensar em destrinchar mais, né, esse conflito que ela está vivendo ativo. Ok? Perfeito. Deixa eu virar aqui. E é uma questão interessante, assim, que a determinar também que a Aline está fazendo um estudo para verificar dentro do hospital esses pacientes que estão chegando, o máximo de tomografias possíveis para verificar esses exemplos deles. E verificar que realmente existe os focos de Hammer. Realmente, nas tomografias, dá para enxergar ainda o foco de Hammer.
Porque muitos autores acabavam falando que, não, porque agora com a tomografia com contraste a gente não consegue mais enxergar, mas talvez seja o olho não treinado que impossibilite não enxergar. E nem precisa de contraste. Essa tomografia aí que a gente viu, ela não tem contraste, não. Ela é tomografia normal. Você deita lá no tomógrafo, passa lá na rosquinha, no donuts, que a gente fala, e tirou, pronto, raio-x da cabeça. Perfeito. Okay? Qual seria o protocolo se estivesse no consultório a paciente? Eu já sei que essa paciente, naquela data, a gente tem que pensar nisso, né? Na data, no caso dela aqui, foi no dia 11/6 do ano que ela estava vivendo, ela tinha um conflito ativo que envolvia o quadril direito dela e possivelmente alguma área ali envolvendo o córtex da parte esquerda ali, né? Que é a área centro de controle da frequência cardíaca. Da frequência do ritmo cardíaco, esse trem assim. Entendeu? Então, o que eu posso pensar uma coisa interessante, né, que a gente também consegue entender, que se é do lado direito, se a gente vai trabalhar com o paciente, a gente geralmente testa a lateralidade dele. Se a pessoa é destra ou canhota, não é a destra ou canhoto de escrever, mas o destro canhoto de aplauso. E a gente sabe que o lado oposto ao teste do aplauso, então se ela aplaude com a mão direita, eu sei que o lado oposto, que é o lado esquerdo, tem a ver com mãe e filhos. E o mesmo lado tem a ver com parceiro. Então eu sei que se essa paciente tem um quadril direito com fragilidade e que o quadril ele tem função de dar suporte ou receber suporte ou de oposição, é que eu não consigo me opor, eu tenho que sempre ceder, talvez a uma pessoa de convívio, e geralmente pessoa de convívio é um parceiro, eu sei que ela está vivendo uma situação em fase ativa de estresse, como a Aline falou. Então eu preciso trabalhar com ela o porquê ou o que está fazendo com que ela se incomode. Para que daí ela mude essa percepção e saia desse conflito. Exatamente. A TC, ela simplesmente vai me mostrar que tem alguma coisa ali, né? Que eu estou no caminho certo, vamos falar assim, né? De raciocínio, né? Ela vai me ajudar. Pode ir para o segundo caso. Eu trouxe 3 casos para vocês. Só mais uma questão. Você usa a PNL para retroceder ao momento do conflito e ressignificar? PNL? Prática neurosensorial. PNL não. PNS? Não, perguntou se era PNL. Você usava a PNL. Não, é que existem várias formas. A Aline não tem essa formação de PNL para fazer. Existem várias formas de a gente poder ressignificar o conflito. E aí, dentro do curso Aline, a gente tem algumas ferramentas para serem usadas, mas a Aline tem a acupuntura, a Aline tem a prática neurosensorial, a Aline tem a microfisioterapia. Então, existem outras maneiras, ou a gente pode fazer através de uma meditação com o paciente, uma meditação guiada, pode, às vezes, conversar com o paciente para poder expressar um pouco aquilo que incomoda. Isso. Alguns pacientes, eles não estão muito bons, assim, vamos falar assim, emocionalmente para poder voltar no conflito, sabe? Então, eu tenho uma ferramenta que chama Unconscious Therapy, que a gente volta e trabalha o conflito sem você necessariamente voltar à cena do conflito, né? Então, assim, são vários recursos que a gente pode utilizar, né? Para ressignificar. E o importante é você saber aonde que está o conflito, né? Se eu identifico o conflito, é como eu sempre falo, né? Você saber aonde você quer chegar, você pode usar qualquer veículo. Às vezes você pode ir de carro, pode ir de moto, pode ir de jato, pode ir de helicóptero, mas você precisa saber onde tem que chegar. Então você pode usar qualquer ferramenta, você pode usar PNL, você pode usar hipnose, que sexta-feira o Thiago Porto vai falar sobre hipnose e a origem emocional dos sintomas, você pode usar a radiestesia, que a Dani vai falar quarta-feira, você pode usar a micro, que a Lívia vai falar no sábado pela manhã. Então existem vários veículos que você pode chegar, mas você pode chegar com os veículos que você já tem, e por isso que eu prego muito nesse mini curso não deixe de usar as ferramentas que você tem. Integre a origem emocional com as ferramentas que você tem para você ter um resultado mais eficiente. Então você pode utilizar o que você já tem para potencializar, mas sendo mais preciso ali no que foi que aconteceu. Porque o quando FT também. Exatamente. Quando a gente é mais preciso, a gente é certeiro, né? A gente dá o tiro sniper, bem no local. Né? Perfeito. Olá. Vamos lá.
Vamos para o segundo caso, então. Vai para o corte anatômico. Esse corte anatômico, gente, é dessa região aqui de trás. É a região de tronco encefálico, ali esse corte mais para frente, isso é a ponte, tá? Tem essas barriguinhas aí, é a ponte. Tá vendo uma substância branca que vem da ponte ali? Ali, ó, branquinho. Não, esse pedúnculo cerebelar. Esse branco, porque não dá para ver. No branco, que tá ligando a ponte ao cerebelo, tá vendo? Aqui embaixo. Um tecido branco, na lateral mesmo. Mas aí, isso tudo aí, isso. Isso é substância branca, certo? A ponte, ela tem núcleos, então ela tem substância cinzenta, tá vendo que ela tá mais cinzinha? E aí, atrás da ponte, a gente tem o quarto ventrículo, que é aquele buraquinho ali, isso. E a gente tem o cerebelo como um todo, as folhas do cerebelo, que é isso tudo aí, ó. Isso aí, um lado e o outro lado do cerebelo. Certo? Então, fica aqui atrás, ó, da gente. E aí a gente vai para o corte, lembrando que a tomografia a gente inverte, né? Olha lá que legal que vai ficar. Então, nós vamos olhar essa parte de trás aí, tipo isso, essa parte aí. Então, a gente tem o cerebelo aqui na lateral, isso, nessa lateral, nessa outra lateral, e lá na frente, ali na frente, isso, a ponte, certo? E esse buraquinho com líquor no meio ali, quarto ventrículo, certo? Olha ali na frente da tomografia. A gente está na parte de trás da tomografia. Na frente a gente tem os olhos. Olha os olhos da pessoa ali. Olha lá, um olho, outro olho. E esse no meio deles aí é o lobo temporal, que o corte ele está inclinado. Esse corte ele está assim, ó. Pegou tanto aqui atrás, no meio e o olho desse paciente. Tá? A gente tem que também ter noção de angulação do corte para a gente poder ver. E nesse caso é o seguinte, é um caso de um paciente homem, 20 anos, ele foi admitido no dia 1º de maio por conta de um acidente de moto, que ele estava a 60 km por hora. E aí ele teve ele perdeu também consciência na cena, mas ele ficou lá internado por conta de lesões que ele teve graves, né, de queimaduras de asfalto e escoriação, tanto em região de abdômen e braço esquerdo, certo? A data da tomografia dele foi 3 dias depois do trauma, ou seja, no dia 4 de maio. E aí, vamos olhar lá então, quando a gente pensa então escoriação de pele, né, queimadura, a gente remete a derme, né? Ou mesoderma antigo. E o mesoderma antigo, ele fica no cerebelo. Pode mostrar a outra imagem lá? A outra imagem que vai... Ah, não, é embaixo. Embaixo. Ah, embaixo? Embaixo, para mostrar o mapa do Hammer aí. Isso. Olha lá, gente. A gente tem esse mesmo mapa ali, lembra? Ó, cerebelo ali de um lado, o outro lobo do cerebelo, né? De um lado e do outro. E a ponte lá na frente. Isso, a ponte faz parte do tronco encefálico. Então, ali seria focos que aparecem ali, é mais difícil de ver, viu, gente? E eles estão mais, porque é tudo juntinho um do outro, assim. Ali a gente tem a região de endoderma. E no cerebelo, a gente tem a região de mesoderma antigo. Exatamente. Então, e ali a gente tem a parte de mesoderma antigo que pega derme, pleuras, peritônio, né? Todos esses tecidos que a gente aprende aí no curso. Vai lá para cima e vamos ver onde que vai aparecer um primeiro foco de Hammer. Tcharam! Apareceu um. Ah, não, Aline, você deve estar zoando. Você colocou uma coisa aí, porque eu não estava enxergando isso, não. Pois existe, gente. Creiam que existe. Se treinar o olho, dá para aparecer, ó. Olha ali, vamos tirar. Vocês observem, gente, que esse foco aí, ele tem um halozinho mais escuro, parecido com a cor do líquor. Olha, em volta dele, olha lá. Por quê? Porque esse paciente provavelmente já está começando a entrar numa fase de PCL. Lembra que a fase de PCL tem mais líquido, tem mais água envolvendo? A mesma coisa acontece no cérebro. Lembrando que a direita dele ali, né? Ali é um foco à direita e o controle cerebral no mesoderma antigo é cruzado. Então, se eu tenho um foco à direita, eu estou falando da derme à esquerda, né? E foi aonde que ele tinha machucado, braço e abdômen à esquerda, certo? Só que aí
Nesse paciente, vai dar mais um aí na animação. Eu vi um outro foco do outro lado também, que ele estava também assim com um halo fininho, como se ele estivesse entrando em PCL ali, também. E aí a gente lembra que quando a gente tem dois focos, nesse caso aí não está em fase ativa, né? Mas quando a gente tem dois focos em fase ativa no cerebelo, né, no mesodermo antigo, a gente pode entrar numa constelação. Você quer falar um pouquinho, Ivana? Constelação emocionalmente morta. Eu quero. Eu ia falar para o povo responder. Foi mal. Queria ver quem que sabia. Opa! Ui! Entregou o jogo. Então, quando há uma alteração, né, geralmente o que o Dr. Hammer observou, que quando nós vivemos um conflito único de um lado do cérebro, né, que afeta um hemisfério, nós temos geralmente um conflito que gera um sintoma físico. Só que quando o conflito tem bilateral, ele deixa de ser um limiar físico para mudar o limiar cerebral para gerar um sintoma emocional. Tá? Então, muitas vezes o paciente ele não tem sintomas físicos porque ele já está dissociado. Dissociado é sair do sentir corporal para uma alteração comportamental ou psiquiátrica, né? Uma alteração. Nesse caso específico, quando nós temos alterações nesses duas laterais relacionados à derme, o paciente ele tem um objetivo, né? Tem um sentido de ele ter isso. Então, imagine aquela pessoa que sofreu um acidente. Ela raspou os dois lados do corpo. Ou bateu um lado, raspou o outro. O que geralmente acontece com essa pessoa de início? Na hora, ela fica meio que anestesiada, né, Aline? É como se o cérebro entendesse que vamos anestesiar para ela não sentir tanta dor enquanto ela está nesse momento de estresse intenso. Isso. Não sei se alguém aqui já passou por isso ou já conversou com pessoas que sofreram um acidente e falaram, ó, eu tenho um amigo lá que quase perdeu o dedinho do pé, estava com o dedinho solto assim e andando. Não sentia nada. Eu tenho paciente facada nas costas. Você tá com a faca lá cravada e está lá indo para o hospital. Não está nem sabendo o que está acontecendo. Então, acontece isso como meio de proteção. É como se o cérebro utilizasse dessa ferramenta para um meio de sobrevivência, porque se eu deixo de sentir, eu tenho maior capacidade de sobrevivência, porque assim eu consigo fugir, não me desespero, eu entro num padrão de amortecido, entre aspas. Né? Então, por isso que o Dr. Hammer chamou de emocionalmente morto, porque eu deixo de sentir emoções para que não doa tanto aquela situação conflitiva. E claro, aqui nós estamos falando de uma situação física, né? O paciente teve um raspão, bateu e caiu. Esse paciente, ele não tinha só a direita, a esquerda não, ele também tinha a direita, só que a esquerda dele era bem pior. Né? Era bem, ele estava reclamando demais, tal, mas ele tinha escoriações à direita, mas na parte do tronco dele à direita mesmo, tórax. Perfeito. O meu sobrinho até hoje não lembra do acidente onde o colega morreu e nele ele estava dirigindo. Então, esse é o contexto. Porque é útil para a minha sobrevivência. Se eu deixo de sentir a lesão, mas também sentir a emoção que eu vivi naquele momento. Então, eu deixo de sentir a emoção para que eu não desespere, que não tenha um grande transtorno. E é o mesmo que acontece quando a gente é atacado muitas vezes. As pessoas tendem a ficar mais frias. Eu atendo muitos pacientes que, por exemplo, na infância, os pais eram de espancar. E eles se tornaram adultos frios, que não estão nem aí, se xingam, se brigam comigo, eu tô frio e ataco de volta mesmo. Então as pessoas ficam emocionalmente mortas como uma tentativa de proteção e não por má intenção, mas é uma tentativa para evitar que voltem a sofrer com alguma situação. Ou podem se expor mais a perigo, né? Também. Exato. Uma pessoa dessa, eu não sei o que esse menino estava fazendo com a moto, né? Tava 60 km por hora, eu não sei. Às vezes se expõe mais porque não sente. Eu preciso de sentir, eu não estou sentindo, né? Também pode ser que é o outro extremo da régua. Sim, e a pessoa ali que entra no emocionalmente morto, ela pode tanto atacar, né, quanto se ferir. Então, geralmente, os pacientes que a gente encontra que eles têm automutilação, pacientes que têm tentativas em suicídio,
pacientes que assaltam a mão armada e não têm medo da morte. Então, geralmente são pacientes que estão, ou pessoas que estão emocionalmente mortas. Eu atendo crianças carentes e é muito frequente que elas estejam nesse nível emocionalmente mortas, porque eles vivenciam situações no seu dia a dia de agressões, de não ter quem me defenda, quem me proteja. Então, está sempre mais emocionalmente morto, que ele não consegue demonstrar um amor, uma afetividade, porque talvez eles não vivam aquilo no seu dia a dia. Então, não é só alguém que sofre um acidente, mas também é alguém que passou por várias situações. E, ó, no caso do meu sobrinho, virou policial no Rio de Janeiro. É muito frequente pessoas do Exército terem essa representação, até porque no Exército o que eles fazem? A terapia de choque que eles recebem para ir para uma guerra é exatamente sofrerem agressões. Exatamente. Né? Então, esse é o objetivo do Exército, geralmente, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, porque é para deixar aquela pessoa emocionalmente morta para que ela possa matar alguém. Isso. Né? Então, se ele não é emocionalmente morto, ele vai ter dó e não vai atirar, não vai puxar o gatilho. Então, essa pessoa ela tem que passar por um tratamento de choque para estar em fase de estresse nesses pontos que nós falamos, né? Deixa eu virar de volta aqui. Tem que estar alterações de um lado do cérebro e do outro lado do cérebro simultaneamente, em fase de estresse, porque a ameaça ronda de um ataque e eu estou constantemente em alerta porque eu posso ser atacado. Exato. Então, ele pode trazer essa informação. Muito bom. Muito bom. Me perguntaram uma outra coisa aqui. A depressão aparece em focos de Hammer? Sim, existem pontos específicos relacionados na depressão, na bipolaridade, na mitomania, na megalomania, na desorientação temporoespacial, na introspecção, nossa, já peguei na uma bulimia, paciente, anorexia. Já peguei uma paciente que chegou lá em... ela tava... Foi uma crise psiquiátrica, geralmente não vai para lá, mas essa paciente foi, e aí ela tinha uma TC, né? Aí eu fui olhar, nossa, mas o que tinha de foco, tinha muito foco ativo, e ela estava fazendo, em alguns deles, ela estava fazendo crise convulsiva, por isso que fizeram, né? E ela tinha crise convulsiva bem na região de... conflito motor. Conflito motor, ela tinha, dos dois lados aí. Uma pessoa perguntou se uma pessoa que vive grandes conflitos assim, lá na vida adulta, pode ter dificuldades de lembrar desses momentos da infância. Geralmente, quando há conflitos de separação, que é tanto conflito de epiderme ou de periósteo, né, bilateral, há conflitos de perda de memória. Então, essas pessoas que têm dificuldade na memória, geralmente é um conflito específico que vivenciou, e aí ele vai trazer essa alteração. Ou essa pessoa ela está no extremo da régua de apagar essa memória, de esquecer, ou ela tá com uma memória muito vívida, sabe? Eu também tenho alguns pacientes que eles chegam... teve um paciente que eu atendi que ele só foi lembrar de alguma coisa da vida dele quando ele só foi entender que ele tinha um irmão mais velho que morava na casa dele quando ele tinha 12 anos. Olha só, o irmão mais velho dele estava lá e ele não lembra do irmão mais velho dele. Né? E tinha também essa questão, a família toda tem um histórico de perda de contato, né? De separação, contato indesejado, mas apagar. O cérebro ele pensa duas coisas, ou eu apago para eu não ficar lembrando daquilo ali, ou eu deixo uma memória muito vívida para que qualquer coisa você, lembra disso que você viveu, lembra disso. Então o cérebro ele usa desses dois artifícios, desses dois extremos da régua. Perfeito. E aí vem o sofrer por antecipação, né? Porque, lembra disso que aconteceu, vai acontecer de novo. Né? Então geralmente a gente tem uma antecipação, fica uma bola de neve de informações que acabam trazendo. Exatamente. Vamos para o outro? Vamos. Então, eu trouxe esse último aí, que foi um caso que não foi lá do pronto-socorro, tá? Foi um caso que veio para mim no consultório. Então, esse primeiro corte é um corte mais alto, tá? Não tá... Vocês veem que só tem substância branca e substância cinzenta. Isso, substância branca e a substância cinzenta, que é o córtex, faz essas minhoquinhas aí, que são os giros, né? O meio do cérebro dividido de um lado para o outro. Exatamente. Beleza? E lembrando mais uma vez que tomografia, eu sou assim na aula, viu, gente? Eu repito 1000 vezes. Olha embaixo aí nessa foto, esses amarelos, isso aí é uma imagem de perfil do crânio, então cortou o crânio aqui no meio e tá mostrando a angulação dos cortes. Olha como que eles estão retinhos. Segundo o Hammer, ele pedia para poder ver melhor os focos de Hammer que fizessem cortes mais planos possíveis.
os em diagonal assim, ficaria mais difícil para você enxergar os focos de Hammer. Tá? Então, nesse caso dessa paciente, os cortes estavam mais horizontais. E aí a gente vai lá para a tomografia dela. Olha lá, tem um borrão cinza mais escuro no meio, que é a substância branca, que é o centro semioval, e mais claro as minhoquinhas na lateral, que são os giros, que são o meu córtex, substância cinzenta. Beleza, a gente olha aí e fala, meu pai, onde que a Aline vai olhar a coisa aí? Bom, essa paciente chegou para mim, uma mulher de 63 anos, com queixa de episódios de crise de ansiedade, com falta de ar. Ela tinha uma dificuldade para puxar o ar. Ela sentiu um aperto no peito e nas costas. E, assim, como se fosse uma coisa na garganta dela também. E depois que ela tinha disso, uns 2 dias depois, ela, assim, ela tinha também, ela fez essa tomografia porque depois disso ela tinha dor de cabeça. Uma cefaleia, ela apontava que era na cefaleia temporal à esquerda. Certo? Não é esquerda? Eu acho que é esquerda. É esquerda. Esquerda. Uhum. Isso, exatamente. E aí, beleza. Essa paciente, a gente vai olhar o foco de Hammer dela. Aí tá, a gente olha lá no mapa. Como aí a gente só tem substância branca e substância cinzenta, a substância branca vai ser mesoderma novo, né? Exatamente, que vai estar aí, qualquer foco que tiver aí é mesoderma novo. E na lateral vai ser mesoderma antigo. Exatamente. Ectoderma. E aí, ectoderma. Exatamente. Muito bom. E aí a gente lembra, só para a gente lembrar lá a imagem do ectoderma. Olha isso, olha lá, o mapa do ectoderma, que é aquele mesmo verde que o Ivan estava mostrando. Olha ali nesse desenho, tá vendo que é mais escuro no meio, que seria a substância branca, né? Seria o mesoderma antigo. E onde está desenhado de vermelho é todo o ectoderma. Pegando aí lobo frontal, lobo temporal. Nesse caso, um pedaço mais, nesse corte aí do Ivan, mais occipital. Ok? E aí vamos achar, ver onde que está esse foco de Hammer ali? Olha lá, gente, que bonitão. Verde. Olha que bonito esse foco. Aí, Ivan, pergunta pro povo aí, onde que você acha que é esse foco? E aí, pessoal? Vai lá, manda aí. Qual foco que é esse daí? O que é quem já estuda aí, quem já conhece? Ó, o mesmo sintoma que eu tinha nas crises. Isso. Mas qual Olha foco só, é? gente. Qual Lembra que a órgão? tomografia, essa daí vem com uma RAF escrito ali, mostrando que a direita é de um lado, esquerda do outro. Beleza? Direita do lado esquerdo. Isso. Na verdade, vou falar não. Alguém falou aí, porque eu não tô vendo os comentários, não. Não. Ih, tá difícil aí, o pessoal tá meio fraco. Olha, Ectodérmico, mas ectodérmico sim. Isso é ectodérmico. Beleza. Tá vendo que tá Já ali tô bonitinho, vendo coisa. Né? Gente, e tá em fase ativa ou tá em fase PCR? Tá mais escuro ou mais claro? Tá mais escuro ou mais claro? Vamos lá. Fase PCR ou fase ativa? O pessoal tá falando que tá vendo dos dois lados. Dos dois lados tem foco. Cara, alguém viu ali em Bronco, então? Ali também tinha, gente. Falaram pulmão, mas pulmão não é específico. Pulmão não é específico. Pulmão pode ser brônquio, pode ser laringe, pode ser alvéolos pulmonares. Então não é específico. Alvéolo não é porque a gente não está vendo tronco encefálico aí. A gente está vendo córtex cerebral. E tronco encefálico é endoderma. Ali a gente está vendo alguma coisa que é ectoderma. Mucosa de brônquica, mucosa laríngea. Isso. Então falando que aí mais fase ativa e está mais claro. Isso, exatamente. Muito bom. Então esse foco aí, ele tá ali na região, não dá para eu saber, obviamente, mas na verdade eu fui pela radiestesia também, né? Para saber se era mucosa, mas ele tá ali na parte de mucosa e músculos da laringe. E do outro lado, na mesma linha, gente, eu não fiz a marcação,
Mas na mesma linha do outro lado, vocês vão ver também na parte brônquica, mas não, ele não está tão ativão, não. Ele tem com um halo, exatamente. Mas, deixa eu ver. Mais um pouquinho para baixo. Ele é mais difícil de ver. É aí mais ou menos. Aí mais ou menos. Eu não marquei porque eu não tinha certeza. E o sintoma dela era a falta de ar, né? Porque ela estava vivendo um conflito. A última vez que eu perguntei para ela o que ela estava sentindo é que ela brigou com as filhas, né? A filha dela brigou com ela e ela ficou com medo da filha tirar os netos dela, né? Então ela teve esse conflito de medo territorial e ela tinha várias memórias de pânico, né? De ficar sozinha, de notícias de que deixava ela, né? Então o primeiro conflito que a gente teve foi da morte da mãe dela, né? Que ela teve uma notícia por aquelas mensagens que tem telegrama, né? Que é a hora que ela ouviu e ela... Então é como se tirar alguém do território dela para ela reativaria esse conflito. E aí o que acontece? Depois que você sai da fase ativa, teve a briga com as filhas, com a filha lá, passou 2 dias, ela teve a crise de pânico, né? Que é essa falta de ar, né? E depois ela teve a cefaleia junto. E aí a gente pensa bem nessa região, à esquerda temporal. Então, será que esse conflito ele não entra em epicrise? E aí ela tem a briga e ela tem brigas recorrentes com a filha. Então, provavelmente, ela fica em balanço nesse conflito, né? Ela vai para a fase ativa, faz a PCL e entra em epicrise. Aí faz a crise de pânico. E junto com a cefaleia que vem logo depois da briga, porque entra em PCL. Então, olha como que a gente vai criando raciocínio, né? Só que essa imagem aí dessa senhora foi feita em 2021 e eu atendi ela no início desse mês. Então, ó, em 2021, ela já tinha esses sintomas e lá na tomografia que ela fez ponta da dor de cabeça, apareceu não só esse, tinha um mais aqui, mas esse sintoma na região de laringe. E lembrando que esse é o principal, né, sintoma. Claro que existem geralmente mais conflitos. Sim. E existem mais conflitos ao mesmo tempo, que às vezes atinge um lado, o outro lado, mas pode ter mais de um foco do lado esquerdo, mais de um foco do lado direito, pode ter mais focos ao mesmo tempo, né? Ela tinha focos em tronco encefálico, né, na região ali na frente da ponte, que é onde a gente tem os tubos coletores, né? Ela tinha também, então provavelmente a fase de PCL dela vai vir bastante líquido e vai fazer essa cefaleia, né? Vai piorar esse quadro de cefaleia dela, né? Por conta desse conflito também ali na região de tubos coletores, né? Renais. E lembrando que quando tem uma crise de pânico, você geralmente vai ter um medo frontal associado. Então, provavelmente tem conflitos relacionados ao frontal também. Né? E esses conflitos. Então, olha aqui. Dá pra gente ver. Vamos ver aqui. Essa região aqui, ó, são os focos de Hammer, que dá para observar um pouquinho melhor, né? Que é o lado esquerdo, ali onde é que a Aline mostrou, né? Que tinha o foco, que é a laringe. Então, a laringe tem a musculatura laringe um pouco acima. Então, pega a laringe, musculatura laringe. Mais mucosa, né? Uhum. Mas pode pegar, porque a gente não sabe o tamanho do foco. E aqui a mucosa brônquica, que é essa região. Então, o que acontece quando tem esses conflitos? Eu estava conversando até com uma médica hoje, deixa eu virar aqui, deixa eu me achar aqui. Estava conversando com uma médica hoje falando sobre esse contexto, né? Porque geralmente, às vezes a gente não entende o porquê que um lado do cérebro ele está ativo e causando, por exemplo, uma criança uma bronquite, né, que vamos colocar o brônquio ali ativado, ou a laringe ativada e causando a asma para essa criança, e de repente aos 6 anos de idade ela para de sentir bronquite, ela para de ter asma. Né? Mas, de repente ali ela se curou aos 6 anos de idade. Não, só chegar aos 6 anos já cura. Só chegar aos 7 anos já cura. E na verdade não necessariamente está curando aquele processo. Mas, como eu falei anteriormente, ele vai mudar o limiar de funcionamento do cérebro. Então, vamos pensar que uma criança, ela estava vivendo uma situação de conflito de briga dos pais em casa. E isso gerou, ou se ela é mulher ou homem, vai depender, às vezes, do lado cerebral de início, né? Mas tem uma alteração no brônquio ou vai ter uma alteração na laringe.
Então vai ter uma asma ou vai ter uma bronquite quando acontecem essas brigas e discussões. Aí aos 6 anos de idade, as brigas e discussões não encerraram. Continuam acontecendo alerta, continuam acontecendo perigos. Mas aos 6 anos de idade ela começa a ir para aula. E lá no colégio ela se sente desprotegida, sente uma ameaça, então ela se sente em perigo, tem colegas que incomodam ou empurram, ou a professora altera a voz. Então ela ativa um outro conflito. Então eu tenho um lado do cérebro, agora tem um outro lado, tem um brônquio, agora tem uma laringe, eu tenho uma laringe, agora tem um brônquio. E ao invés de ter uma bronquite, agora essa criança ela começa a mudar esse limiar de funcionamento e não ter um sintoma físico, mas sim dissociar e ter um sintoma comportamental, emocional ou psiquiátrico. Nesse caso específico, a criança vai ter uma sensação de estar no mundo da lua. Ela vai estar sempre voando, planando. Tá? Às vezes está distraída. Daí começa a se falar do déficit de atenção. Essa criança não está prestando atenção. Mas não é que ela não está prestando atenção. Foi um meio de proteção que o cérebro dela colocou, porque viver aquele ambiente conflitivo é frustrante. Então, será que é bom ficar ouvindo aquela discussão? Será que é bom ficar ouvindo aquelas brigas, aqueles incômodos, os amigos tirando sarro? Então, não é legal. Então, o que essa criança faz automaticamente? Não porque ela quis conscientemente, mas automaticamente ela começa a distrair. Porque daí, se eu não ouço, não me incomoda. Isso. Então, ela muda esse limiar de funcionamento para evitar sofrer. Só que daí, como as pessoas não entendem, acabam acreditando que curou a bronquite ou a asma. E ficou voando, né? Mas, nesse caso também, o cérebro, ele pensa assim, eu não posso fragilizar mais esse tecido, gente. Ela vai precisar do brônquio dela para sobreviver. Então, já tem 2 conflitos. Se eu ficar lesando o tecido orgânico, ela não vai viver por muito tempo. Então, eu preciso de mudar o padrão comportamental para que eu pare de machucar o meu tecido, né? Orgânico, vamos falar assim. Então, eu mudo a minha parte psiquiátrica, né? O meu comportamento psicológico. Perfeito. E me perguntaram, e se a criança cresce e se torna um adulto desligado também? É muito frequente a gente encontrar, por exemplo, um homem que vem para o consultório e eu pergunto para ele assim, viu, quando a tua mulher começa a te dar umas broncas, tu não perde a metade da conversa? Porque daí ela começa a falar uma coisa e ele voa. O que ela falou mesmo? Ou vice-versa, a mulher fica prestando atenção no marido e o marido relembra como o pai alterava a voz, como o pai brigava. E aí, quando ele começa a falar, fica no mundo da lua e daí volta. O que ele falou mesmo? Ou a esposa manda, vai no mercado, compra pão, carne e manteiga. O pão ele ouviu, a carne e a manteiga já não ouve mais. Porque às vezes ele pode entrar num conflito que entra essa ativação e eu vou. Porque a forma de falar remete a esse padrão. Às vezes o trilho é a forma de falar, às vezes o trilho que eu já vi de uma paciente era o tipo físico, né? Então ela não tinha nada assim com a pessoa em si, mas era aquela pessoa que por exemplo, era alta, com cabelo determinado tom de pele, remetia, o inconsciente dela captava, opa, pessoas nesse estilo físico me remetem àquela lá atrás, e aí a pessoa planava. Na hora que ela fala, eu não presto nada atenção no que ela fala, mas eu não sei porque eu gosto dela, não sei por que isso acontece. Né? Então a gente tem que ficar atento ao que é que o cérebro detecta inconscientemente que te faz entrar nesse conflito e você começa a voar. Às vezes é a voz, às vezes é o simples fato de ser um homem, né? Às vezes é a aparência física. A Eide deu um exemplo de trilho do conflito. Eu, com 3 anos de idade, mudamos do Rio para Aracaju, eu tive que tomar medicamento psiquiátrico, pois entrei num processo de desidratação toda vez que via um caminhão de mudanças. Então, o caminhão de mudanças é um trilho, é o que lembra uma situação de estresse que eu vivi. E aí, pode ser uma comida, pode ser um cheiro, pode ser... Sirene. Uma sirene, né? Então, é muito frequente ter esses links, né? Porque quando a gente vive um estresse, a gente grava os 5 sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, se eu linko essas informações, meu cérebro pensou ali, aquele tipo de substância, aquele tipo de som, aquele tipo de imagem representa o estresse. Então, cada vez que eu ver aquela imagem de novo, eu tenho que estar alerta. E o cérebro, ou eu tenho que achar uma maneira. O cérebro ele não vai raciocinar, ele simplesmente vai fazer associações. Então, se eu ouvir aquele som
vamos falar assim, aquela frequência daquela voz, aquele timbre daquela voz, e sendo masculina, e com aquela entonação, opa, meu cérebro fala assim, opa, juntou a fome com a vontade de comer, vamos ativar aí um conflito que a gente já tem aquela memória. E às vezes esse conflito não foi nem a criança que viveu, né? Aí entra na questão toda transgeracional. Perfeito. Foi a pergunta que fizeram. Meu filho de 21 anos é bem desligado, muito esquecido, mas o pai dele é assim também. Então, geralmente, a gente tem um padrão, né? Ah, tu é igual ao teu pai, tu tem os sintomas igual a tua mãe, ou tu vive no mundo da lua, parece teu avô, ou tu é irritado igual tua avó. Né? Então, a gente não fala a gente nada traz. à toa, não. Tem um padrão transgeracional. E dentro do curso a gente passa pelo transgeracional, esse entendimento e algumas ferramentas que se pode também analisar um pouco mais essas informações e entender o porquê que aquele paciente específico que está na tua frente tem determinado sintoma que às vezes não é dele, mas que vem desse padrão transgeracional como uma forma de proteção. E não é pro mal que esse sintoma vem. Vem com uma tentativa de evitar que eu sofra igual ao meu antepassado. Isso. Exatamente. Só que talvez eu não estou vivendo a mesma situação que ele. Eu estou numa nova situação. O cérebro não quer saber se você está vivendo em 1400, 1900 ou 2022. Ele não quer saber, não. Ele simplesmente faz assim, juntou o Lé com o Cré, deu isso que tem na minha memória aqui, pum, desencadeia o sintoma. Perfeito. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado por todas as informações. Espero que todos tenham gostado aí das informações que a Aline passou, que todos esses conhecimentos que é muito interessante, muitas informações. Eu não vou poder copiar os comentários para te passar depois, mas o pessoal falou bastante, ele gostou, bastante. Entendeu, foi bem legal. Só que, claro, como sempre, o que eu peço? Se você gostou, se foi interessante para você, se fez sentido, faz um print da tela e publica nos stories, para que a gente possa saber que esse conhecimento te ajuda de alguma forma, que esse conhecimento te auxilia a compreender um pouquinho mais você e os teus pacientes. Porque com esses stories, com esse feedback, vocês vão lá, vai lá no Sutilmente da Aline e manda mensagem, nossa, Aline, adorei, né? Vai no privado, compartilha, porque é com essas informações que a gente sabe que a gente está no caminho certo, que a gente pode continuar despendendo dessas informações e que vocês estão gostando. Então, um sorrisinho, né, Aline? X... E aí eu deixo para ti, Aline. Manda aí, onde o pessoal pode te procurar, se vocês querem conhecer um pouquinho mais, falar contigo, saber um pouco mais. Eu atendo tanto presencial quanto online, né? Meu Instagram é @sutil.mente, né? A forma que a gente tem de sutilmente, com toques sutis, acessar informações que estão na nossa mente, no consciente e inconsciente. Né? Podem me encontrar, eu atendo em Belo Horizonte. Opa! Aí. Pode falar agora. Agora que apareceu os comentários, gente! Acredito! Voltou. Só a parte boa. Né? Tava travado o tempo todo. E aí, atendo em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, e atendo em Ouro Branco também, em Minas Gerais, que é uma cidade aqui perto, uma vez por mês. Né? Lá no meu Instagram tem o meu contato, né? O linkzinho para o WhatsApp para poder marcar quem precisar. Estamos aí, ok? E é isso. Muito obrigado, Aline. Então, você sabe, a Aline atende online também. Então, você pode conversar com ela. Se você tiver a tomografia, já melhor ainda, manda para ela. Melhor. Vai adorar. Vai adorar olhar. E muito obrigado de coração. Eu tenho uma felicidade enorme de você ter entrado no Curso Origem 2020 e a gente ter crescido em conhecimentos juntos, né? Porque eu falo que o Curso Origem é uma troca, né? Eu não fiz o Curso Origem por acaso, é para eu aprender, na verdade. Então eu conto um pouquinho para vocês e vocês trocam muito comigo e eu vou desenvolvendo, vou aprimorando e vou aperfeiçoando a cada momento com todo o conhecimento que vocês trocam. E agora a Aline faz parte do Mastermind Origem, que é o topo da origem emocional dos sintomas, que a gente tem um grupo de algumas pessoas para trocar além do curso Origem. Quem já terminou o curso Origem pode entrar no Mastermind para a gente trocar além da origem emocional dos sintomas. Isso, exatamente. E assim,
Na verdade, a gente o tempo todo trocando, a gente não fica preso só ao que a gente tem, a gente o tempo todo está pesquisando, né, produzindo e testando as coisas, né? Então, isso que eu estou vendo aqui na tomografia, vendo, será que o trauma que vem de fora para dentro, ele não pode gerar um foco de Hammer? Não sei, né? Então a gente não pode se prender a uma caixinha, a gente tem que pensar fora da caixa. E eu acho que é isso que a gente faz no curso Origens, né? A gente pensa fora da caixa, não tem limites, né? Óbvio, baseado na ciência, porque para mim, eu sou neurocientista, então tudo para mim eu tenho que ter uma base que eu vá entender aquilo ali que eu estou falando. Tem que fazer sentido e eu tenho que ver na prática os resultados, né? E isso a gente consegue ver. Né? Então, é muito legal essas aulas online que a gente tem, né, Ivan? Do curso, você não fica só com o curso que está gravado lá. Né? A gente mantém essas aulas online, que é a melhor parte, que é onde você troca, que o colega fala, aí você entra em planante também, porque a pessoa fala uma coisa que você lembra de você, e você voa, aí depois você volta, aí você faz um tratamento só com a discussão, é muito legal. Muito bom mesmo. Perfeito, perfeito. Agora nós estamos no minicurso Terapeuta da Origem, essa primeira live do minicurso. Hoje de manhã teve a primeira videoaula do minicurso Terapeuta da Origem, que é online, gratuito, durante essa semana de 14 a 20, agora de março. Por que eu faço isso? Essa semana de lives e de videoaulas é para você saber se você realmente gostou do conteúdo, se fez sentido para você, se é interessante essa abordagem, para que daí a partir do dia 20 você possa entrar também ali no curso Origens e fazer parte da próxima turma do curso Origens. Então, www.cursoorigens.com para você entrar agora no mini curso e você conseguir acessar essas videoaulas que eu estou liberando durante essa semana, para aí também, a partir de domingo, quem sabe você fazer parte da próxima turma do curso Origem. Obrigado de coração, minha amiga, de coração. Obrigada, gente. Um grande abraço aí. Boa noite. E amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou fazer uma live respondendo dúvidas que ficaram pendentes aqui desse primeiro dia. Então, te vejo amanhã de manhã. Tá certo. Tchau. Tchau, gente.